Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Em Busca da Verdade. Eu sou o Andrew e nosso amigo Pastor André. E aí, André, o que tu achou aí dessa pergunta de hoje aí? Muito interessante. Eu ainda não tinha pensado nessa pergunta e é por isso que é muito legal as pessoas fazerem um tema para o podcast, que é a ideia desse programa, e demos voz para as pessoas tirarem as suas dúvidas. E eu achei muito interessante, porque era algo que eu ainda não tinha pensado. E me levou a refletir e ajudar a buscar a verdade. Foi bom até tu me lembrar, você que está nos assistindo aí, você pode ser o próximo a estar fazendo uma pergunta e nós estaremos trazendo aqui para estar, tirando todas as suas dúvidas, tá? E questão da pergunta, cara, engraçado que a pergunta pareceu uma pergunta simples, parece uma pergunta que a gente já sabia a resposta de fato logo de cara, né? Dá até vontade de responder na hora, mas a gente observando bem e indo a fundo, né? A gente acabou descobrindo muitas curiosidades que até mesmo eu tinha dúvida, né? Então vamos estar dando play aí na pergunta do nosso amigo Sérgio. Olá, muito prazer, eu sou o Pastor André, apresentador do canal Em Busca da Verdade, e estou em busca de temas para o nosso podcast. O senhor poderia se apresentar e dizer qual o tema que o senhor gostaria de assistir no episódio de hoje? Sim, eu sou o Sérgio Martins. Eu tenho uma dúvida. Por que Deus jogou para a terra o diabo e seus anjos? Com que finalidade? Sendo nós frágeis do jeito que somos? E o que será de nós no dia do julgamento? Obrigado, Sr. Sérgio. Então, você quer saber com qual finalidade Satanás foi jogado aqui para a Terra? Então assiste o nosso podcast até o final. Então, Pastor André, eu observando a pergunta dele, eu extraí 4 perguntas para a gente fazer bem didaticamente, como eu costumo dizer, bem didático. Então, para a gente não perder, nenhum detalhe dessa pergunta. E logo de cara aqui a gente pode ter 2 perguntas aqui, são 4 perguntas, mas a gente vai responder 2 ao mesmo tempo. Porém, eu acho que ele é bem interessante. E você que está nos ouvindo aí talvez possa até mexer com vocês também, porque mexeu com a gente, pode ter certeza. E a primeira pergunta é: Deus realmente jogou Satanás para a terra? Né? E logo a pergunta seguinte do Paulo Sérgio é: e qual foi a finalidade, disso? E aí, meu amigo, o que tu pode nos dizer a respeito disso? A pergunta é interessante. O Sérgio nos levou a refletir, porque é o seguinte: Deus jogou Satanás aqui para a terra, sendo nós frágeis, ou seja, parece que Deus jogou o mal para os homens, né? Seria essa é a dúvida dele. E será que Deus fez isso conosco? Leva a refletir. Olha, eu andei dando uma pesquisada, então quando a gente vai responder algo e a gente quer trazer esclarecimento, a gente acaba querendo buscar além, a gente acaba observando algumas coisas. E eu pesquisando a fundo, eu não achei um versículo que diz que Deus lançou Satanás sobre a terra. Então, o texto diz que ele caiu. Que ele caiu, ele foi expulso. Ele foi lançado, né? Aí encontramos texto de Jesus falando que ele mesmo viu com os próprios olhos. E o único que diz é em Apocalipse de uma batalha que ainda vai acontecer. Correto? Sim. Então, diante dessas pesquisas, eu cheguei a uma conclusão. Eu queria saber qual foi a conclusão que tu também chegou. Né? Tu pode... Então, vamos interpretar a questão do cair para entender o lançar. O que eu entendo é o seguinte: para ele ter caído, ele teria que estar no lugar,
teria que ser lançado para onde ele estava. Então, calma aí, vamos É lá. a questão de cair. Beleza. O lançar para a terra, que é a dúvida do Sérgio, é porque ele caiu para a terra. É o lugar de origem onde ele estava. Ó, isso é importante que você está dizendo. Você está falando que tu tá afirmando que antes de Satanás ser lançado para a terra, antes dele ser lançado, ele já estava na terra. Ele já estava na terra. Então eu quero que tu explique pra gente o seguinte. O que ele estava fazendo na terra antes de ser lançado para a terra novamente? Porque... Não. Vai causar. Não, Vai porque... causar. A busca que estamos fazendo vai causar. Porque existem muitos fatores aí, muitas teorias, forma de pensar, né? A questão de dinossauro, que Satanás foi lançado para a Terra, isso e matou os dinossauros, isso há milhões de anos atrás. Mas não foi bem isso que eu encontrei na Bíblia. Então, 80% das pessoas aí, pode-se dizer, é claro que eu não fiz uma pesquisa, mas assim, eu cresci com esse entendimento. Né? A gente cresceu com uma linha de entendimento sobre o assunto. Mas essa teoria, ela só explica o extermínio do dinossauro. Mas biblicamente não tem. Não tem essa de Satanás ser lançado antes, né? Antes do Adão ser criado, e depois Deus vem e coloca, porque essa conta não fecha. Essa conta não fecha. Satanás é lançado para a Terra, destrói o dinossauro, beleza. Isso aí explica a questão de extermínio do dinossauro, mas não explica o seguinte. Agora Deus pega e faz o homem e coloca aqui com Satanás, sendo frágil. Realmente me levou a refletir isso, porque a conta não fecha. Então, que eu cheguei? Qual é a finalidade que eu cheguei? A finalidade é que Deus criou o homem, criou os animais, criou a terra, criou tudo. E a Bíblia diz que isso tudo que ele fez era bom. Então, se tudo que ele fez era bom, não existia queda. Calma aí, vamos lá. Não existia queda. Se tudo que Deus criou era bom, isso. Não havia mal na terra. Não havia mal. Não havia mal. Então, Satanás não teria caído antes. Então não havia mal na terra. Eu não tô sozinho, não. Eu busquei eu busquei uma resposta do pastor Gabriel, que eu não estou nessa não, porque eu falei, poxa, esse pensamento que eu estou aqui não tá batendo com o extermínio do dinossauro. E eu encontrei alguém, não tô sozinho nessa não. Eu vi aqui que tu mandou o vídeo pra mim. Dá o play. Vamos dar o play aqui. Vamos dar o play, porque... Não tô sozinho nessa não. Professor Gabriel. Por muito tempo eu abracei a teoria do gap, a teoria do intervalo, chamada teoria do hiato também, né? Principalmente por ouvir alguns pregadores famosos do meio pentecostal propagando ela. Hoje eu já não a compreendo mais dessa forma. Eu acredito na narrativa do Gênesis ali sendo uma continuidade mesmo, não tendo nenhum intervalo entre os versos 1 e 2, ou 2 e 3 no caso. Então não acredito que houve uma extinção dos dinossauros ou que a queda de Satanás se dá ali naquele momento. Eu mesmo acredito que a queda de Satanás é bem próxima à queda do homem. Eu tenho essa defesa ali entre o Gênesis capítulo 3, por causa da expressão Tov Meod, e Deus viu que era muito bom. Se era tudo muito bom, não tinha como o mal ter existido até então. Então acredito que a queda de Satanás tem que se dar ali entre o capítulo 1 do Gênesis até o 3, onde de fato... Você sabe que tem uma teoria que diz que a queda de Satanás, ela acontece no Éden. Eu defendo ela. Você defende essa ideia? Eu defendo ela. Você defende, Betão, que a queda de Satanás tenha acontecido no Éden? O texto de Isaías 14, né, depois daqui a 28, que estavas no Éden, jardim de Deus, andava nas pedras afogueadas. Então, essa condição diz que existiu um Éden. Se era esse mesmo Éden, criado depois, colocado no Oriente, ou um Éden existente, aí é uma outra condição. Espécie de um Éden espiritual, porque alguns fazem essa Éden, divisão Éden entre o espiritual. Éden vegetal, Éden mineral, enfim. Mas As pedras afogueadas estavam no Éden, né? Isso entendo esse cenário. a teoria do gap, pastor, porque é uma teoria muito nova comparado a 2000 anos de história do cristianismo.
Nenhum dos pais da igreja, até mesmo os escolásticos, assim, não tiveram essa compreensão. Ela fica forte com a ascensão do cientificismo ao tentar ligar a ciência com a Bíblia. Então, precisamos dar uma explicação para os dinossauros, teoria do gap. A idade da Terra, porque A tem idade sei da quantos Terra, bilhões de anos. exatamente. Não dá, então tem Então, eu já não concordo mais com a teoria do gap. Até mesmo o livro do profeta Isaías diz que o Senhor não fez a Terra para que ficasse vazia, né? Então, eu compreendo que a teoria do gap hoje não coaduna com o texto bíblico. Eita, meu amigo. E eu não tô sozinho nessa. Eu me maravilhei quando eu encontrei alguém que me ajudou nessa base, porque biblicamente você não encontra o extermínio do dinossauro. Você tem que falar sobre esse espaço aí. Deus criou a Terra e depois levou milhares de anos para depois vir fazer o homem. Existe base bíblica. É apenas um pensamento. Mas agora nós vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. A questão do Éden. Vamos lá, introdução, certo? Vamos manter a linha aqui de pensamento, beleza? Vamos lá. Pergunta. A queda de Satanás foi no Éden, então vamos partir pro Éden. Isso. Perfeito. Ó, Deus realmente jogou Satanás para a terra, né? A pergunta são essas. E qual é a finalidade? Qual foi a finalidade, né? Então, vamos agora à explicação sobre que Satanás, já que a queda dele foi no Éden, já que a queda foi no Éden, então ele voltou, né? Então ele estava no Éden, né? Segundo o que você tinha falado antes. Sim. Vamos lá. Sim. Por que eu defendo essa teoria? Porque a Bíblia nos diz sobre que Satanás colocou no seu coração de subir até o céu, né? Colocar o seu trono entre as estrelas, né? E ser semelhante ao Altíssimo. Então ele estava na terra. E creio eu que ele estava no Éden. Vamos ler Ezequiel 28, versículo 11, que faz uma semelhança aqui do rei de Tiro, mas isso aqui é bem defendido, a questão que está falando sobre Satanás. Pegando o gancho aí, eu vi muitas pessoas dizendo que Satanás quis ser maior que Cristo, maior que Deus e tal. Então, na Bíblia também só assim, são coisas assim, curiosidades que a gente vai observando, né? Uhum. Que Satanás ele quis apenas ser igual a Cristo, a Deus, né? Uhum. Né? Então não tem essa teoria aí que eu vi muito aí nessa pesquisa aí que eu fiz de que Satanás quis ser maior que Deus. Então isso eu não achei também. Eu não sei se tu... Sim. Essa questão de Satanás ser igual a Deus foi o erro dele, tá? Porque ninguém, nenhum homem pode querer ser igual a Deus. O que criou no coração de Satanás foi o seguinte, de querer ser igual a Deus. Isso foi o erro dele. E depois, quando ele caiu, o seu pecado, ele lançou isso para o homem. Ele chegou para Eva, se você comer do fruto, do conhecimento do bem ou do mal, vocês vão ser igual a Deus. Ele criou esse desejo no coração de Eva. Ou seja, foi o mesmo pecado. Porque quando a pessoa... É assim, a pessoa cai, ela peca em uma área, por exemplo, ela peca na área da bebida, do vício. Ele está viciado. Agora ele quer fazer outra pessoa ser viciado. Entendeu? Ele compartilha isso com os outros. Foi o que o Satanás fez. Ele não quis ficar sozinho nessa. Ele pecou nessa área e agora quis lançar para o homem. Entendeu? O seu pecado de querer ser igual a Deus. Rapaz, me fez até lembrar da minha infância, quando a gente fazia besteira, a gente falava assim, ó, pelo menos eu não tô sozinho, né? Se cair um, vai cair todo mundo. Rapaz, olha aí, ó. Vamos lá para Ezequiel 28, versículo 11, que é uma lamentação para o rei de Tiro, mas está falando de Satanás. Isso aí, sem dúvida, eu acredito que as pessoas não vão ter dúvidas sobre isso, né? Que diz assim: veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Olha aí, vamos lá. Satanás, tá falando de Satanás. É interessante isso aí, porque ele tá falando que ele estava o quê? Em formosura. Em formosura, não era um anjo caído. Não era mesmo.
Não era anjo caído. Ele estava no Éden, jardim de Deus, e de toda pedra preciosa era a tua cobertura, de sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, e esmeralda e ouro, obras dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Isso aqui tudo era no Éden. Meu amigo, isso aí tá muito sério. Tava tudo, isso aqui tudo no Éden. Perfeito era nos teus caminhos. Acabou o versículo? Não. Tem Não mais acabou. ainda? Tem mais. Vamos Isso aqui ler. tá falando do Éden. Rapaz, Satanás no Éden. é o que a gente conversou no início. Era apenas uma pergunta do Sérgio. Era apenas uma pergunta que a gente achava que já sabia, né? De Uhum. tudo. Então a gente... Gente, então é sempre importante a gente saber o porquê das coisas. Então eu sempre tenho isso dentro de mim. Por quê? Mas por quê? Que a gente começa a observar os pequenos detalhes. E se a gente observar, se a gente levar para aquela teoria de que Satanás foi expulso na época dos dinossauros, né? Uhum. E tudo mais. Isso aí já joga por terra. Porque ele estava no Éden. Porque se ele foi expulso na época dos dinossauros, ele não ia estar no Éden com essa aparência ainda. Sim, aqui tá dizendo que era formosura, era perfeito nos Era teus per- caminhos. Tá dizendo que ele era perfeito. É isso aí. Rapaz, continua. Vamos lá. E desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Achou-se aonde? Achou-se aonde? No Éden, tá falando tudo do Éden. Qual o livro mesmo? Ezequiel 28, do 11 em diante. E na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lancei profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer. Ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Essas pedras afogueadas eram no jardim. Era no jardim. E elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei. Aqui. Foi lançado ou não foi? Foi Por lançado. terra te lancei. Diante dos reis te pus para que olhassem para ti. É. O que acontece? A queda de Satanás foi aqui. Diz que ele colocou no seu coração: subirei até o céu. Se eu não me engano, é um livro de Isaías, né? E é a continuação do versículo aqui. Eu não anotei. Mas ele diz que ia subir até o céu, né? E queria ser semelhante ao Altíssimo. Então ele estava aqui. Então, o lançar de Deus é porque ele estava aqui. Entendeu? Agora, com qual propósito? Qual finalidade? Essa é um dos outros debates que nós vamos ter que aí agora fazer para defender essa tese aí. Com qual propósito? Então a primeira pergunta: Deus realmente jogou Satanás para a terra? Sim, Sim. Indiscutível. Sim. Por quê? Tudo que sobe desce. Ele lançou. Ele estava aqui, subiu, teve que ser lançado. E está aqui o versículo que ele foi lançado. Sim. E qual a finalidade dele ser lançado de volta? Mas por quê? Teve uma finalidade dele ser lançado de volta? Porque a gente sabe que Satanás, né? Uma terça parte dos anjos, né, também foi lançado junto com ele. E a gente sabe que ele é espírito. Ele habita em qualquer ambiente, qualquer lugar. Até dentro das pessoas e até dentro de animais. Lembrando, né, que ele possui a serpente, né, para enganar, né, a Eva. E também tem uma passagem que Jesus vai estar com um demônio gadareno, né? Uhum. E Deus permite que, né, a legião, né, vá, né, possuir os porcos. Então, assim, a gente observa que
Satanás ele pode habitar em qualquer ambiente, qualquer lugar, até num outro universo paralelo nosso. Se E existir. vamos causar aqui agora, que vai causar, porque Satanás, Jesus poderia acabar logo com isso, já que ele foi lançado aqui para a Terra. Por quê? Porque nessa passagem aí dos Gadarenos, os demônios, eles pegam e falam assim, não nos lance no abismo. Ou seja, então existia uma possibilidade de Jesus lançar ele no abismo. Esse abismo é a prisão. Eu lembro que nesse texto diz que ele realmente indaga, né? Antes da hora ainda ele fala. Eu não lembro qual o texto assim de cabeça. Tu sabe qual é Então, aqui, eu separei alguns textos aqui porque para completar, Sim. eu peguei a passagem de Lucas e peguei a passagem de Mateus, tá? Ou seja, vamos lá. Lucas 8:31 diz assim: e rogaram-lhe que não os mandassem para o abismo. Esse abismo é a prisão. Os demônios rogou a Jesus para que não mandasse ele para o abismo. Ou seja, Jesus poderia pegar e já prender eles. É uma prisão. Ó, a gente ouve muita teoria também, muitas pessoas perguntam a respeito de onde Satanás se encontra hoje. Então a gente já observa que muitas pessoas ainda não têm esse entendimento, né? Satanás hoje, ele está por aí ou ele está aprisionado já? Satanás está ao derredor. E a Bíblia diz que ele está como leão, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Satanás está solto, tá? Ele só vai ser preso no abismo. O abismo é uma prisão, tá? Essa prisão, ela é dita em Apocalipse 20, versículo 1 e 2, que diz assim, João viu, né? João, então, vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo, a prisão, e uma grande corrente, e segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e prendeu por 1000 anos. Ele vai ser preso no milênio, tá? Ele vai ser preso para o milênio. Dá-se início ao milênio, ele é preso, porque hoje ele está solto. Ele está solto, está ao derredor. Ele está ao derredor. E isso vai explicar o porquê que ele foi lançado para a terra, que é a grande dúvida que me fez refletir, me fez buscar, né? Em Jó, né? Quando os filhos de Deus vão lá adorar o Senhor, aparece Satanás e Deus pergunta, de onde vieste? Da onde vieste? Olha, essa aí é uma passagem bem... Aonde ele estava? Ele não estava preso. Não estava. Né? Ele diz que veio de rodear e passear pela terra. E só passeia em algo que é teu. Satanás tomou posse da terra. Por isso que ele foi lançado para a terra. Porque é da onde ele estava, da onde ele tomou posse e tentou subir ao céu. Para poder colocar o seu trono. É porque ele foi lançado para a terra porque ele tinha tomado posse. Eu queria que a gente falasse um pouco a respeito da posse, porque nas minhas buscas também eu observei o seguinte, que Satanás ele foi lançado novamente para a terra, porque de fato ele tomou posse. Ele tomou posse através de uma legalidade, né, que ele teve através de Adão e Eva. Isso. Você explica pra gente passo a passo essa... Porque foi assim, vamos lá. No começo Deus criou a terra, criou os animais, princípio de tudo, tá? E deu para o homem, até os animais, falou, você vai dar nome, começou a separar tudo. Deus deu este mundo para o homem, entendeu? Administração, comando para o homem. E Satanás vem e rouba isso, né? Rouba em que sentido? Porque o homem deu essa legalidade para Satanás. Através do pecado. Através do pecado. Entendeu?
Aí Satanás toma posse. Por quê? Porque era do homem. Então tudo que Satanás fez foi por causa do homem. Então- Não tem nada a ver com Deus. Então a queda foi devido a essa traição. Com a traição, né? Uma legalidade. Porque Deus criou tudo e planta um jardim, coloca um homem no lugar mais maravilhoso da terra, né? E entrega para o homem. Aí ele pega, o homem pega e dá. Porque a Bíblia diz que nós somos servos de quem obedece. Eles desobedeceram a Deus e passam a obedecer agora ao maligno. E ele rouba, né? Rouba. Ele tomou posse. Então Satanás, quando Ele é vai... enganador. Ele é enganador. Então Satanás frustrando, né? Frustrando os planos de Deus em questão do seu plano perfeito. Ele passa a ter legalidade do que era do homem, né? Que Deus presenteou o homem. Quando ele vai subir, né? Sim, aí é que acontece o cair dele. Queda. A queda. Porque ele já tomou posse aqui. Do que não era dele. Entendeu? Aí ele é lançado para a terra. E vamos ele em 1 João 5, versículo 19, que diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo jarre do maligno. Ou seja, era do homem. Aí agora passa a ser do maligno. A Bíblia diz que era do maligno. Eu posso comentar a respeito disso? Tu começou falando sobre Jó. A gente sabe que, pra gente falar, tá falando que o mundo jaz do maligno, né? Correto? Então, a gente observa ali na passagem de Jó, que quando os filhos de Deus, né, vai se reunir com ele e Satanás aparece diante do Senhor, a gente observa, né, que Deus pergunta, né, por onde tem passeado, né? De onde tem vindo? Aí ele falou assim: de passear e rodear pela terra. E tu disse aí que esse passear e rodear é o seu de posse. É posse. Entendeu? Posse. Então a gente observa que... Só que Deus ali indaga, é o seguinte: você tomou posse do mundo, mas vê aí, meu servo Jó, você ainda não tem dono de tudo. Era sobre isso que eu ia te perguntar. Porque a gente observa que Satanás, ele é o príncipe desta terra. E uma passagem que me fez lembrar, você falando aí, é a passagem de Jesus. Que ele é transportado ao deserto. E Satanás oferece o quê para Jesus? Todos os reinos da terra. E Jesus em nenhum momento ele chama ele de mentiroso. Não desmentiu. Não desmentiu. Porque é uma verdade. Porque de fato ele era. Só que, sabe o que é interessante nisso tudo? É que mesmo Satanás, né, sendo tomada a terra por legalidade, ele nunca atuou sobre a vida das pessoas se o Senhor Deus não permitisse. Porque ele vira e pergunta: tem visto meu servo Jó? Né? Então a gente observa que Jó né, ele fala: tem visto meu servo Jó, homem temente, né? Obediente, temente a mim. Ou seja, então aqueles que ainda, né, adoravam a Deus, Satanás não tinha controle sobre eles. É isso aí. Porque Satanás trabalha assim, com legalidade. Tá? Ele trabalha com legalidade. Desde o princípio, o homem deu legalidade à terra. E hoje não é diferente. Não é diferente. Satanás trabalha com legalidade. Ele trabalha com oportunidade. Entendeu? Ele é invasor. Você deu brecha, ele vai entrar. É dessa forma que ele trabalha. Por isso que é muito importante a vigilância. Né? A Bíblia fala sobre muita a questão da vigilância, porque ele está ao nosso derredor. Ele está ali buscando. Deu brecha, ele vai entrar. Pastor André, a gente dentro desse assunto ainda, né, que a gente está conversando, então, Deus realmente jogou Satanás para a terra, a gente já tirou essa dúvida, né? Deus jogou, né, realmente Satanás sobre a terra.
E qual a finalidade, né? Por que que Deus lançou Satanás sobre a terra? Porque Satanás era, né? Tomou, né? Por legalidade, né? Ele tomou posse da terra. Satanás, né? Era o príncipe do mundo. Beleza? Uhum. E agora eu achei interessante que a gente chegando a essa parte, né? Que a gente fala sobre Jó. A gente fala de Jó. Aí tem uma outra pergunta que o Sérgio faz ali, né? Que aí seria uma outra pergunta ali que eu desmembrei. Somos realmente frágeis diante de Satanás? A gente já viu que Jó teve uma experiência. Uhum. Não subestime, tá? Não subestime o nosso inimigo. Tá? É muito importante falar sobre isso. Por quê? Nem todo mundo vai entender isso. Mas eu já vi muitas pessoas dizendo assim, ó, eu dou tapa na cara do diabo. Todas as pessoas que eu vi falar isso, experiência minha, tá? Experiência minha. Todas as pessoas que eu vi em falar isso estão caídos. Porque eles confiavam na sua própria força ou ter aquela intimidade, né? Eu sou o super-homem, e não é bem assim. Por quê? Porque no livro de Judas, se eu não me engano é o versículo 9, ele diz que sobre a disputa do corpo de Moisés, né? Satanás Sim. e o anjo Miguel disputou a respeito do corpo de Moisés. E a Bíblia diz que foi dessa maneira, que nem um arcanjo Miguel ousou pronunciar palavra de maldição. Ou seja, o maior guerreiro, o anjo maior, o maior guerreiro não ousou pronunciar. Ou seja, certos tipos de palavras, aqueles que gostam de desafiar Satanás, lê um pouquinho o livro de Judas, para você analisar que o maior guerreiro não ousou pronunciar palavras, qualquer tipo de palavras. E é dito como uma pessoa irracional. Tá? Irracional, uma pessoa que fica falando, desafiando Satanás, que não é bem assim, tá? Não é bem assim. Você falando aí dessa passagem, né? Me fez lembrar também Davi. Davi quando vai lutar contra Golias. E Golias fala, né? Por acaso tu acha que eu sou um cão, né? Pra vir contra pau, né? Pau e pedras. Pau e pedras, né? Aí ele fala assim, não, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Olha aí. Aí tá a chave de tudo. Aí tá o segredo. Por quê? Porque ele disse que iria no nome do Senhor dos Exércitos. Entendeu? E não foi diferente com o arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel poderia estar... A Bíblia não diz que ele estava com espada, escudo, lança. Não foi nada disso. Mas ele diz que o Senhor te repreenda. E são algo tão simples, uma palavra tão simples, não é? Dizer isso. Que eu e você também pode fazer. Em nossa fragilidade, podemos usar essa palavra-chave. Essa palavra-chave que nos ajuda contra os ataques do inimigo. Tá? Aí vem outra questão de brecha, aí já é outra questão de vigilância, sobre a questão da armadura de Deus. E é muito importante falar sobre a armadura de Deus, que tem pessoas que acham que vestiu a armadura, né, completa, a gente não vai falar muito sobre ela, e agora eu tô inabalável. Não é assim. Agora eu posso atacar o inimigo, agora eu posso partir para a guerra. Não. A armadura, a finalidade da armadura é, depois, havendo feito tudo, permanecer firme. A armadura é para não cair na astuta cilada do diabo. Porque ele trabalha com legalidade, com astúcia. Tá? Então aqui, cara, segundo a pergunta do Paulo Sérgio, Deus realmente jogou Satanás para a terra, né? Novamente, qual a finalidade? Somos realmente frágeis, né, diante de Satanás. E agora outra pergunta. E o que será de nós naquele grande dia? Eita. Olha, eu acho esse tema, essa pergunta dele é uma pergunta que vai transformar a vida de muitas pessoas. Principalmente a respeito
da nossa convivência com Deus em questão das nossas lutas diárias, como você acabou de falar aí. Muitas das vezes a gente se esquece de Deus. Muitas vezes a gente quer lutar com as nossas próprias forças, né? A gente acaba esquecendo que nós somos dependentes dele. E aqui essa outra pergunta, e o que será de nós naquele grande dia? Meu amigo, diante dessa pergunta aqui, o que nós temos aí? Então, vai haver um julgamento. Vai haver um julgamento. E voltando lá no princípio de tudo, quando Satanás ele induz a Eva, Adão e Eva, aí acontece a queda. Deus pega e coloca os três diante dele: Adão, Eva e a serpente, Satanás. Coloca. Ali ele coloca os três e amaldiçoa. O homem, a partir dali, como todos já conhecem, vai trabalhar do seu suor, seu esforço. E a Eva, a partir dali, você vai ter dores, né? Dores de parto. Dores de parto. E a serpente, a partir de hoje, tu vai comer do pó da terra. Deus lança a sentença para os três. Seria impossível a queda de Satanás antes, como a gente falou. E agora Deus pega, coloca os três e coloca a sentença. Para mim foi a partir dali a sua queda. Mais um acontecimento que fortifica bastante essa teoria. Sim, coloca ali. Só que tem um porém. Quando ele fala da mulher, ele fala que a sua descendência, né, que a serpente picaria o seu calcanhar, feriria o seu calcanhar, né? E ele pisaria a cabeça. Não fala de descendentes, mas fala de descendente. E colocaria inimizade entre a mulher e o que acontece? Ali está falando de Cristo, que esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, Jesus na cruz, a partir dali, a partir da cruz, Deus toma o domínio novamente. Olha, você colocou um acontecimento aí, vamos lá. Um acontecimento muito importante. Porque muitas das vezes as pessoas não entendem. E, rapaz, não entende o real propósito da cruz. Porque a cruz, ela é uma continuação, né? Dos eventos. E Jesus, a gente teve uma pergunta, né? Podemos trazer para o nosso podcast, né? A respeito do amor de Jesus. Né? Eu achei bem interessante. Porque o mundo estava perdido, Satanás tomou posse. João 3,16 diz que Deus amou o mundo. Olha só, o mundo estava perdido. O mundo estava perdido. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o mundo estava perdido, Satanás tomou posse, fez o seu reinado, né? O seu reinado. Mas aí Deus amou o mundo, que olha, já foi isso já foi predito antes, né? Lá no início já foi falado sobre isso. Você tomou posse aqui, mas lá na frente te pego na curva, né? Te pego na curva. E a gente observa na história, né, na passagem de Cristo, né? A gente observa que Jesus ele não quer a crucificação. Ele fala: Pai, se possível, afaste-se de mim esse cálice. Né? Se a gente observar bem, né, a gente vê um acontecimento de um jeito ali. Tu tá rindo porque tu tá com medo. Tá pensando que eu vou fazer a pergunta agora, né? Mas não vou fazer a pergunta agora, não. Vamos deixar para um outro podcast. Né? Eu achei esse tema bem interessante. Mas, enfim, Jesus ele não quer passar pela crucificação, né? E a gente vê uma série de acontecimentos. Quando Jesus está na cruz, né? Ele vira e fala assim, né? Logo após, né? Deus meu, por que me abandonastes? Né? Então, essa fala dele se dá devido ao quê?
pode nos dizer? Sim, porque no livro de Isaías nos diz, já estava predito ali, que o Salvador, ele iria morrer na crucificação e estaria todos os nossos pecados. Ele foi moído. A Bíblia nos diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. E esse foi o sentimento, porque na cruz Jesus recebeu os nossos pecados. A legalidade que no início Adão deu, e consequentemente a gente fala muito de Adão, mas nós também somos pecadores. Jesus recebe lá na cruz os nossos pecados e quita a nossa dívida, a nossa legalidade. Ele vai e quita, né? E nos dá o direito de não ir, que é essa pergunta, para o julgamento, né? Que lá no começo ele lançou a sentença para os 3. E os 3 no dia vai estar no julgamento. Ou seja, o ser humano, o homem, toda mulher e Satanás e seus anjos vai estar no dia do julgamento. Tá? Vai estar no julgamento. Vamos ver aqui onde que está escrito isso aqui. Vamos lá. Judas 1:5, eu anotei aqui. Versículos até o 7, né? Que vai ser assim, ó. Quero, pois, lembrar-vos, embora que já esteja ciente de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu e depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Ou seja, os demônios ele tem guardado para aquele grande dia. Os homens que saíram do Egito, que morreram na peregrinação, também vão estar no dia do juízo. Os murmuradores, os desobedientes, eles vão estar no dia do juízo. Entendeu? E fala de Sodoma e Gomorra. Lembrando de tudo, Deus sempre tentou corrigir essa queda do homem. Como assim? Vamos lá. O diabo veio, tomou posse e agora passou o pecado para os homens. Aí na arca de Noé ali, a passagem de Noé, Deus extermina todos os pecadores e deixa quem? Um homem justo. Noé, vamos começar de novo com um homem justo. Mas aí o pecado começa de novo a dominar. Ou seja, exterminar o ser humano não é uma solução. Mas Deus sempre teve essa prática de extermínio dos errados. O que aconteceu? O povo que saiu do Egito, agora vamos entrar agora na Nova Jerusalém. Vamos entrar agora na Terra Prometida. Melhor dizendo, na Terra Prometida. E vai entrar o povo perfeito. Os desobedientes morreram tudo na peregrinação. Mas mesmo assim o homem tem a tendência a cair. Isso só é corrigido através de Jesus na cruz. Entendeu? Porque senão seríamos exterminados também. Porque somos pecadores. E a grande preocupação do Sérgio é a questão daquele grande dia. Sérgio, para não estarmos naquele grande dia, no juízo, num trono branco, é só através de Jesus Cristo. Aceitando o seu sacrifício na cruz, tá? De perdão de nossos pecados. Até os cristãos que estão tomando ceia, foram batizados, estão tomando ceia, a Bíblia diz para examinarmos a nós mesmos, para não sermos julgados com o mundo. Porque esse juízo é real, o julgamento é real. Mas só através de Jesus Cristo que podemos nos livrar
desse juízo. Porque a pergunta do do Sérgio, né? Ele, na verdade, são escolhas e consequências aqui na pergunta, né? Deus realmente jogou Satanás na terra, com qual finalidade, se nós somos frágeis, né? E o que vai ser de nós naquele grande dia, né? Porque, segundo o entendimento dele aqui, pelo que eu vi, é que Deus lança Satanás sobre a terra e nós estamos aqui e somos frágeis, como se isso poderia nos atrapalhar naquele grande dia. E lembrando que naquele grande dia, eu anotei aqui também, 1 Coríntios 6, 2-3. Olha que interessante que a Bíblia nos diz sobre os santos. Os santos são os salvos. Os salvos de hoje. Que você também pode ser, Sérgio. Você também pode ser, todos nós. E eu não sei se você está trilhando ainda no caminho, mas a Bíblia nos diz o seguinte: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Naquele grande dia, os salvos vão julgar. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, por nós, sois acaso indigno de julgar coisas mínimas? Ou não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Os anjos caídos. Vamos julgar também ele. Vai estar a antiga serpente, vai estar os anjos, né, que ele trouxe a terça parte, e vai estar lá também os que não aceitaram o sacrifício de Jesus. Vão estar naquele grande dia do julgamento. E os salvos vão estar lá, os santos vão estar lá para julgar a causa de todo mundo. Eita! E assim a gente encerra, né, com a pergunta do Sérgio. Sim, foi muito interessante, foi enriquecedor. A pergunta dele nos fez refletir muita coisa, mas eu quero lembrar aqui, porque de repente alguém tem uma teoria diferente, coloca aí nos comentários. Se vocês puderem estar colocando perguntas também, indagando a gente aí nos comentários, para estar nos ajudando e ajudando vocês. Sim, porque a ideia desse programa é estar em busca da verdade. Exato. E estamos aqui, né, para esclarecer mais um tema, né, em busca da verdade. E eu agradeço aí a vocês aí, se vocês puderem estar curtindo, compartilhando, nos seguindo aí para estar nos ajudando aí nessa caminhada, né? Tá nos fortalecendo. A gente é muito grato, não custa nada vocês aí estar curtindo aí e nos seguindo aí para estar ajudando essa obra, né? Vamos lá. Então Encerramos aí mais um podcast em busca da verdade, né? Mais uma vez o Andrew e o nosso pastor André, tá? E aguardo vocês aí no próximo episódio, tá bom? Tchau, tchau e até mais.